Bom dia, hoje vamos falar nessa aula 11 sobre o conceito de sessão. Sessão é um tipo de aplicação, é um tipo de facilidade para aplicações interativas que requerem o conceito de estado. A gente vai falar sobre o conceito de estado, vamos falar sobre aplicações com estado, aplicações sem estado, e vamos falar sobre essa solução para o problema de aplicações com estado chamado sessão. Então, o que vem a ser uma aplicação com estado? A gente fala de aplicação com estado em contraste com as aplicações normais de web, que são aplicações sem estado. A gente sabe que o protocolo HTTP é um protocolo que não foi feito para ter estado. Ou seja, cada interação que você faz é feita ou inteiramente no cliente ou depois é mandado para o servidor. Entre uma interação e outra, não existe a maneira de você salvar dados de um lado para o outro. Então, imagine, por exemplo, uma aplicação típica. Uma aplicação típica, o navegador faz um pedido para o servidor responde com uma nova página, com um novo documento, e aquilo que existia no documento anterior, normalmente é esquecido. Então, a gente diz que o resultado de uma interação como essa, ela não depende de interações anteriores. Esse tipo de maneira de operar, ele é adequado para aplicações onde o estado, onde somente os dados são inspecionados. Não existe um estado propriamente que é guardado de uma interação para outra. Então, se você vai fazer uma aplicação que requer uma sequência de interações, ou interações mais complexas, é normalmente recomendável que exista o conceito de o que foi feito no passado. Então, isso a gente chama de estado. O que foi feito no passado é o estado da aplicação. Então, por exemplo, imagina que você tem uma aplicação onde você é obrigado a fazer um login ou a se registrar como usuário da aplicação e depois fazer uma série de interações. Em todas as interações, o servidor deve estar ciente de que é aquele mesmo usuário que está fazendo todas as interações. De maneira geral, o servidor não pode distinguir um pedido de um usuário de um pedido de um outro usuário. Imagine, por exemplo, um outro exemplo, uma aplicação de compras via web, onde você tem um carrinho de compras ou um tipo de formulário onde você registra o que você deseja comprar e você está navegando entre os itens que aquela loja tem para vender e registrando, quero comprar esse item, quero comprar aquele outro item. E nessas interações, ele não pode esquecer todos os itens que você colocou no seu carrinho de compra, todos os itens pelos quais você mostrou interesse. Então, fazer esse tipo de aplicação sem estado é bastante penoso. Então, vamos ver exemplos disso e vamos ver como solucionar esse problema de algumas maneiras diferentes. Então, vimos que o nosso problema essencial é manter o estado ao longo de diversas interações. Então, a gente pode mais ou menos associar essa questão dos estados com, se a gente fosse fazer uma aplicação normal, com o que a gente chamaria de variáveis globais. Então, o que é uma variável global numa aplicação comum? É simplesmente uma variável que fica lá pelo tempo de vida total da aplicação. Então, essas variáveis globais seriam o equivalente ao que a gente chama de variáveis de estado, ou mais tarde a gente vai chamar de variáveis de sessão, que são aquelas variáveis que existem todo o tempo de vida da aplicação, ou pelo menos toda a parte da aplicação pelo qual o usuário passa até fazer um logout ou até sair da aplicação. Então, a gente já viu, na verdade, algumas maneiras de fazer isso de forma assim artesanal. Por exemplo, se a gente cria um formulário e a gente passa os dados desse formulário para o servidor,
normalmente a resposta do servidor contém, de alguma forma, esses mesmos dados de formulário. Então, a gente pode, de certa maneira, realizar essa ideia de estado, de variáveis globais, desde que sempre que o servidor manda um dado para o cliente, esses dados estão presentes. E quando o cliente manda os dados para o servidor novamente, os mesmos dados estão presentes. Então, fica esse jogo de ping-pong. O cliente manda para o servidor manda para o cliente manda para o servidor. Então, isso se propaga por todas as interações da sua aplicação. Essa maneira de fazer as coisas, apesar de funcionar bem, a gente vai ver que ela não é muito adequada para algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Então, vamos dar primeiro um exemplo onde isso é implementado e vamos tentar implementar um carrinho de compras, uma aplicação exemplo de carrinho de compras, exatamente usando essa ideia, que é uma ideia antiga, que não usa o conceito de sessão. Então, veja bem, uma aplicação como essa. Vocês estão vendo aí uma aplicação onde, naturalmente, isso é um exemplo didático, né? Então, teríamos alguma coisa assim como uma lista de 4 itens, com os preços correspondentes a esses 4 itens, e um pequeno formulário, 4 campos, né? Onde você pode registrar as quantidades de cada item que você deseja comprar. Então, vocês estão vendo que embaixo aparece uma linha chamada total, onde do lado aparece o total das compras. Naturalmente, esse total das compras, ele precisa, não necessariamente, mas nessa aplicação, esse total vai ser computado pelo servidor. Então, tem um botão ali chamado atualizar, cujo objetivo seria, então, depois de preencher um desses 4 campos com uma quantidade diferente de 0, você teria que atualizar, pedir para o servidor computar o total dessa compra para saber quanto você vai ter que despender em reais. Então, vamos fazer uma pequena animação para entender um pouquinho o que a aplicação deveria fazer. Então, inicialmente, essa aplicação, quando apresentada pela primeira vez ao usuário, ao cliente, ela tem todos os itens, né, com quantidade 0. Mais tarde, então, o usuário pode pedir para preencher o formulário, né? Pode pedir para preencher quantidade de um ou de outro item, dizendo o que ele deseja comprar. Então, imagine que ele faz agora um preenchimento como esse, preencher o item B com 1 unidade, item C com 2 unidades, item D com 3 unidades, e naturalmente, agora ele vai pedir para atualizar o valor total das compras. Depois de você pedir para atualizar o valor total das compras, observe que o valor total aqui é de R$ 45,71, mas, em particular, os valores de quantidade do formulário foram mantidos. Então, percebam que esses 1, 2, 3 foi mandado para o servidor e o servidor mandou esses 1, 2, 3 de volta para o cliente na próxima interação. Isso para que o usuário não perca de vista quantas unidades de cada item ele tinha registrado para comprar. Então, ele pode prosseguir nesse tipo de interação, desse estilo de interação, alterando as quantidades e pedindo para atualizar o valor total das compras no carrinho de compras. Então, vamos ver como isso é feito. A gente vai fazer isso usando as ferramentas que a gente já conhece. Eu não vou exibir aqui nesse exemplo com muito detalhe a parte HTML desse formulário, que acho que não é a parte mais interessante, mas a gente pode já mais ou menos intuir que o formulário do carrinho de compras ele é formatado como uma tabela, né, uma tabela escrita em HTML, onde os diversos itens, cada um corresponde a uma linha daquela tabela. Então, cada item naquela aplicação corresponde a um trecho HTML semelhante a esse aí. Ou seja, TR, Table Row, né? Uma linha de tabela, onde tem aí 3 colunas. A primeira, naturalmente, com o nome do item que vai ser comprado. O segundo TD é o valor. E o terceiro TD, a terceira coluna, é um formuláriozinho para o usuário preencher a quantidade
de itens que ele deseja comprar. Esses itens, né, os valores, naturalmente, o conteúdo de cada linha da tabela varia de acordo com qual linha você está tentando escrever no formulário. Eu coloquei de propósito os valores, né, as partes variáveis dessa linha de tabela em azul. Então percebam que o que está em azul são diretivas de formatação próprias para ser usadas com o comando sprintf do PHP. Então a ideia é colocar esse padrão, esse template para uma linha de tabela, dessa forma, em alguma variável PHP, e emitir as diversas linhas simplesmente substituindo os itens em azul com os valores reais para cada linha da tabela. Então o que a gente vai preencher aqui seria nome do item, preço do item. Podem perceber que no item do formulário, né, onde a gente tem um campo de input do formulário, é justamente a terceira coluna para cada linha, é um item escrito input, name igual a aspas, QTD de abre colchete, %D, fecha colchete. Isso significa o quê? Significa que quando esse formulário foi enviado para o servidor, supostamente o servidor vai obter no processamento daquele pedido uma variável chamada QTD de abre colchete, um número ali dentro. A gente já viu nas aulas anteriores que os formulários vão aparecer como variáveis PHP depois que forem enviados para o servidor. Então a ideia é que a variável que vai aparecer do lado do servidor é uma variável chamada QTD e, naturalmente, o índice do array QTD vai indicar qual elemento ou qual item que o usuário deseja comprar. Então a gente precisa substituir o índice entre colchetes também pelo número do item para a gente saber qual item ele desejou comprar. E, naturalmente, também o valor do item de formulário que é preenchido no tag value. Então, como isso aqui é uma aplicação apenas por exemplo, os próprios itens a serem comprados são simplesmente guardados no array e o processamento é um processamento simples, a gente vai iterar em cima desse array com os nomes dos itens, item A, B, C e D, com os respectivos valores. Então, um array onde cada elemento do array é também um arrayzinho de 2 itens, nome e valor. Supõe-se que, como eu falei no slide anterior, que a variável QTD, que vai aparecer como um array $QTD, vai conter as quantidades de cada item que foi preenchido, né, no formulário depois da submissão. A gente volta aqui a falar alguma coisa sobre essa configuração Register Globals do PHP, se vocês estão lembrados. Essa opção Register Globals é uma configuração global do servidor, né, da linguagem PHP conforme ela foi instalada no servidor. O pedido. Isso é altamente desencorajado hoje em dia porque o uso dessa opção Register Globals costuma oferecer riscos à segurança. Então, em aplicações modernas, normalmente essa opção Register Globals não está ligada. Então, o que acontece nesse caso? Se não existe Register Globals, naturalmente o valor de QTD deve aparecer em algum outro lugar durante o processamento do pedido. E a gente já viu também que o lugar onde isso aparece é numa variável global, ou numa variável super global chamada $post. Então, $post é um array que aparece para a aplicação, contendo todos os itens de formulário que foram preenchidos e foram enviados através do método post. Então, a gente pode mais ou menos intuir
que se o usuário preencheu os itens de formulário, esses itens de formulário vão aparecer em dólar sublinhado post de, abre colchete, nomes de cada uma das variáveis que foram definidas no formulário HTML. Então, a maneira de obter isso na nossa aplicação que recebe o post é essa. A gente primeiro pergunta se a variável dólar sublinhado post de QTD foi definida, isso significa que a aplicação recebeu efetivamente um item, um array QTD. Se isso foi verdade, então obtemos dólar QTD copiando do array dólar post. Caso contrário, dólar QTD é um array definido como vazio, ou seja, um array sem nenhum item. Muito bem, agora estamos tentando processar o carrinho de compras para obter, para construir a próxima resposta, o que vai ser enviado para o cliente novamente. Então a ideia é novamente gerar um formulário conforme o aspecto que vimos anteriormente, da mesma forma, só que dessa vez o valor total das compras deve ser substituído com um valor computado através de multiplicação de quantidades por preços de produtos. Então, esse trecho de código que vocês estão vendo aí é justamente o trecho de código que computa o novo formulário, ou pelo menos computa a parte do formulário correspondente às linhas da tabela. Isso é feito de forma muito simples. A gente está assumindo que existe uma variável contendo aquele template de código correspondente a cada linha da tabela. A ideia é simplesmente substituir os diversos porcentos pelos valores correspondentes computados. Então veja bem como se processa esse trecho de código. Inicialmente eu tenho uma variável total, dólar total, valendo 0. Nessa variável vamos acumular os preços de todos os itens comprados. Então vamos iterar na tabela de itens, que é justamente aquela tabela que tem os nomes e os preços de cada item, e sendo que o índice da tabela vai ser guardado na variável dólar índice e o valor, a linha da tabela em dólar item. Então, primeira linha desse laço de iteração é list dólar nome dólar preço igual a dólar item. Isso significa o quê? Que eu vou obter os dois elementos que estão em dólar itens. Na verdade, dólar item é um array com duas posições. Para obter a primeira posição em nome e a segunda posição em preço, eu uso essa construção usando list. Então, a partir desse momento, dólar nome é o nome do item, dólar preço é o preço do item, e agora podemos perguntar se existe ou se foi definido a variável dólar QTD de dólar índice. Isso significa que o formulário tem um valor preenchido para a quantidade daquele item. Se isso for verdade, dólar Q é definido como o valor de dólar QTD de dólar índice, que é o número de elementos comprados. Caso contrário, dólar Q vale 0. Podemos aproveitar para acumular na variável total a quantidade de itens versus multiplicado pelo preço desse item. E, finalmente, emitimos uma linha da tabela usando esse comando echo que vocês estão vendo aí. Então, vamos substituir no nosso template linha tabela, nome, preço e índice e quantidade, dólar Q, pelos valores computados. E feito isso, então, teremos emitido mais uma linha da tabela. Mais tarde, naturalmente, depois de termos processado todos os itens da tabela, podemos escrever uma linha final com o valor total. Então, alguma coisa como isso que está aparecendo aí, total, R dólar, e finalmente o valor é substituído por esse trecho PHP, onde se diz echo sprintf, total com formato float, com 2 casas decimais. Bom, então vamos agora falar sobre um assunto relacionado, que é o assunto de cookies.
Então, cookie é uma maneira de você conseguir realizar uma coisa que nós não temos falado até agora, que é guardar uma informação no próprio cliente. Normalmente, como a gente tem feito as aplicações até o momento, todos os dados da aplicação são guardados do lado do servidor. Há interesse, entretanto, de guardar de vez em quando informações no navegador do cliente. Por quê? Porque o próprio cliente é o que individualiza a aplicação para cada usuário. Então, se você tem uma aplicação que é feita para servir diversos usuários, o servidor poderia, então, adaptar o que é feito para cada usuário, desde que essas informações fossem guardadas no próprio usuário. Então, cada usuário tem um conjunto residente de informações que o identifica e identificaria, então, o estado dessa aplicação para aquele cliente através de um mecanismo. Esse mecanismo é o mecanismo de cookie. Cookie, eu não sei por que foi dado esse nome, mas o cookie em inglês significa um biscoito. E provavelmente a ideia de biscoito é porque esse pedaço de informação é para ser um pedaço de informação muito pequenininho. Ou seja, cookie não foi feito para você guardar grandes quantidades de informação no cliente. É feito para você guardar um pequeno item de informação. Na verdade, existe uma quantidade pequena de cookies que você pode guardar, que cada aplicação pode guardar no cliente, cada item de informação pode ter no máximo 4 KB. Então, não é feito para você guardar grandes quantidades de dados do lado do cliente. É apenas para você poder fazer uma identificação de cada cliente. Então, visto isso, o cookie é um dado simples guardado ou armazenado no navegador, ou seja, do lado do cliente. Então, a ideia é que sempre que você precisa guardar um dado no lado do cliente, você o servidor envia para o cliente um cookie, um item de informação como esse. E esses itens de informação, eles são guardados, eles são enviados através do header HTTP do documento. Então, vocês estão lembrados que todo documento, no protocolo HTTP, toda transação, todo envio de dados ou do cliente para o servidor, ou do servidor para o cliente, é feito através de um protocolo de comunicação HTTP, onde nesse protocolo sempre tem um cabeçalho que diz que tipo de informação vai trafegar de um lado para o outro. Então, esse cabeçalho, o que a gente chama em inglês de header, vai ter, nesse caso particular de queremos enviar cookies, vai ter também um outro item dizendo, especifique esse cookie com esse nome, com determinado valor. Então, esse comando HTTP, ou essa parte do cabeçalho HTTP, aparece com um aspecto semelhante a esse que vocês estão vendo aí. Eu até sublinhei em azul, ou enfatizei em azul, set cookie. Então, você vai ter diversos itens do cabeçalho, e em particular vai ter um item chamado set cookie. Nesse caso aí, o cookie chama-se contador e está definido com valor 0. Então, esse item de informação significa, o servidor está mandando para o cliente um cookie, esse item de informação com esse nome, contador, que inicialmente vale 0, e vocês podem ver no finalzinho, depois de contador igual a 0, ponto e vírgula, alguns outros itens que especificam parâmetros adicionais ao cookie. Em particular, a data de expiração e qual é o caminho que vai ser válido para esse cookie. A gente vai falar sobre isso já já. Depois, naturalmente, do header, do cabeçalho, é que vem o documento HTML, conforme aparece aqui na transparência. É possível também fazer a manipulação de cookies através de JavaScript. A gente não vai falar sobre isso nessa aula. Vocês possivelmente viram isso quando viram JavaScript. Agora, uma coisa importante a respeito do cookie é a questão da manipulação e do tráfego dessa informação a respeito do cookie entre o navegador e o cliente, entre o navegador e o servidor. Então, veja bem, o servidor definiu um cookie para o cliente. Isso significa que o cliente, o navegador, ao fazer outra interação
com aquele mesmo servidor, com aquela mesma página, vai ser obrigado a dizer, olha, eu tenho um cookie com esse nome, cujo valor é esse. Então, observe que isso acontece transparentemente para a aplicação. A aplicação sempre vai receber, desse momento em diante, um cookie dentro do header quando o servidor processa um novo pedido. A partir do momento que o cookie foi enviado para o cliente, em todas as interações subsequentes, a ideia é que esse cookie seja também mandado para o servidor. Então, é uma ideia muito semelhante àquilo que vimos na nossa aplicação de carrinho de compras, mas de uma forma um pouquinho mais automatizada, porque você não necessariamente precisa mandar esses dados, os dados do contador, através de um post ou de um get. O dado é automaticamente enviado a cada transação. Então, veja bem, essa é a resposta, né, depois de uma interação, é um outro pedido encaminhado ao servidor. Então, nesse novo pedido encaminhado ao servidor, que é um pedido do tipo GET, aparece no próprio cabeçalho do pedido o cookie contador com valor 0. Então, veja bem como a coisa funciona. O servidor diz set cookie para o cliente. A partir dali, sempre que o cliente se comunica com o servidor, ele diz o cookie contador vale 0. Ou vale outro valor, desde que tenha sido alterado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse campo setCookie, né? O campo enviado no cabeçalho. Ele tem coisas do tipo expires igual a data e hora. Isso significa que, durante esse processo automático de mandar cookie de um lado para o outro, o cookie ele tem uma data de expiração. Se não houver um outro setCookie dentro dessa data de expiração, não mais o navegador vai enviar para o servidor o valor do cookie. Se você não disser nada a respeito da data de expiração, o navegador vai lembrar daquele cookie apenas enquanto ele estiver ligado, enquanto aquela sessão, né, enquanto o usuário estiver usando o navegador, até ele desligar ou descontinuar ou terminar o navegador. Se o navegador terminar de executar, automaticamente o cookie é esquecido e não mais vai ser enviado para o servidor em futuras sessões. Outra possibilidade é você dizer domain igual a alguma coisa, alguma lista de domínios. O que significa domain? Domain significa que, normalmente, né, o cookie só é enviado para o servidor que mandou o cookie originalmente. Mas é possível você dizer, olha, mande o cookie também para esses outros servidores. A gente não vai ver nenhuma aplicação disso, mas é possível fazer esse tipo de coisa. Outra possibilidade é dizer path igual a caminho. Esse item significa que, mesmo que você use o mesmo servidor, você pode especificar que dentro do servidor algumas páginas e alguns caminhos vão receber o cookie e outros que não estiverem dentro desse path, dentro desse caminho, não vão receber o cookie. Normalmente a gente está falando aqui apenas de uma aplicação, de uma página, dentro do mesmo diretório. Então, você dizer caminho igual a barra, significa que todas as páginas dentro do mesmo caminho no servidor vão receber o mesmo cookie. Então, barra significa o endereço que enviou o cookie originalmente. Outra possibilidade é secure. A gente não viu isso ainda, mas vamos ver na próxima aula algumas considerações a respeito de segurança. Então, uma das coisas que a gente vai ver é que, às vezes, a necessidade de a comunicação entre servidor e cliente ser encriptada através, por exemplo, de um Secure Socket Layer, ou SSL. Isso garante que o tráfego entre cliente e servidor é sigiloso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Então, se você disser Secure, ele vai indicar que o cookie só deve trafegar de um lado para o outro, ou seja, principalmente do cliente para o servidor, se a comunicação for encriptada, for sigilosa. Então, vamos ver como se faz o manuseio de cookies através da linguagem PHP. Então, como falamos antes,
o cookie ele tem que ser enviado junto com o header da transação, da comunicação. A gente pode usar o comando header do PHP para especificar isso, mas aí você tem que ter muita certeza sobre o formato daquele cabeçalho de cookie. Então tem diversos campos. Então, para fazer isso um pouquinho mais simples, existe uma função especializada para designar e para montar esse cabeçalho de setCookie, que é a função setCookie do PHP. Então, a função setCookie ela tem exatamente esse formato que vocês estão vendo aí. Na verdade, o setCookie tem, vamos ver aí, tem 6 parâmetros, sendo que apenas o primeiro é realmente necessário, é obrigatório. Os demais são opcionais. Então, por ordem. Nessa função setCookie temos name, que é o nome da variável cookie, né, que você vai tentar mandar para o cliente. Value é o valor que você vai associar com aquele cookie. Expire é uma data e hora, ou seja, quando esse cookie deve expirar. Path é a designação de caminho, como vimos. Domain, designação de domínio. E Secure, designação de uso em segurança. Secure é um valor booleano, ou é verdadeiro ou falso. Os outros itens são os strings ou inteiros. Então, o cookie, quando ele é informado, né, no pedido PHP, ele precisa ser capturado pela aplicação. Outra vez, temos aquela consideração a respeito de Register Globals. Também no caso de cookies, se Register Globals estiver valendo, a variável correspondente ao cookie aparece automaticamente na aplicação que recebe o pedido. Se isso não for verdadeiro, então a variável não vai aparecer automaticamente, ela vai aparecer numa variável super global ou global chamada $cookie. Ok? Essa é a maneira tradicional, a maneira mais correta de acessar o cookie do lado da aplicação. Existe também, por questão de compatibilidade, uma variável chamada $HTTP cookie vars, que era usada em versões anteriores a 4.1 do PHP. Mas, normalmente, aplicações novas que estão sendo escritas, você deve usar a variável $cookie. Na verdade, as duas variáveis são praticamente idênticas. $cookie e $HTTP cookie vars têm exatamente os mesmos valores. A única diferença é que a HTTP cookie vars é uma variável comum. Ou seja, se você vai usar ela dentro de uma função, você é obrigado a dizer global. E nessa outra variável $cookie, que é uma variável que funciona de maneira mais agradável, ela funciona de maneira super global. Ou seja, se você precisa acessar ela dentro de uma função, basta citar o nome da variável, ela é automaticamente importada dentro de todas as funções. Então, por isso que a gente diz que é um array, uma variável super global, porque você não precisa nem dizer que ela é global dentro de funções. Então, para a gente ilustrar isso que a gente falou sobre cookies, vamos fazer uma aplicação muito simples, onde a gente vai implementar um mero contador com cookies. Então, a ideia é simplesmente, a gente tem uma aplicação, a primeira vez que você acessa a página da aplicação, ele vai definir um cookie com valor 0. A cada novo acesso à mesma página, você aperta recarregar ou refresh no seu navegador, a próxima vez que essa página vier, ela já vai vir com o contador incrementado. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Observe com cuidado esse trecho de código, observe que esse primeiro trecho PHP deve ser efetivamente a primeira coisa que existe dentro do documento. Não pode haver exatamente nada antes desse primeiro trecho do PHP. Por que isso? Porque
E caso você não faça dessa forma, você coloque, por exemplo, algum trecho HTML antes de menor PHP, esse trecho HTML vai ser enviado antes dos headers, antes de você poder alterar o header, antes de você poder alterar a aplicação, o cabeçalho do pedido. Se você fizer isso, ele não pode enviar o cabeçalho novamente. Ou seja, o cabeçalho já foi enviado porque você pediu para enviar algum trecho HTML e a sua aplicação vai fracassar. Então é importante atentar para esse detalhe. Se você vai alterar header, se você vai alterar alguma informação que vai aparecer no cabeçalho, essa alteração, esse trecho de código tem que ser a primeira coisa que aparece no seu documento PHP. Então aí está. Observe que tem, nesse pequeno exemplo, existe apenas um comando if dizendo: se o cookie contador foi definido anteriormente, ou seja, se essa aplicação é a segunda ou terceira vez que você chega nessa aplicação depois de um cookie já ter sido definido, então retire o valor do contador examinando a variável $cookie de contador. Então aí posso definir para a minha aplicação a variável $contador com o mesmo valor de $cookie de contador e agora eu incremento 1. Caso contrário, isso significa a primeira vez que eu acesso a página e nesse caso o contador, a variável $contador local vai ser inicializada com valor 0. Feito isso, eu digo setCookie, significa vou enviar para o cliente esse cookie contador com o valor $contador para ser expirado. Esse cookie vai expirar quando? Daqui a 10 minutos. Como é que eu faço isso? Simplesmente chamando a função time do PHP e somando 600 segundos. 600 segundos equivalente a 10 minutos. Significa que se não houver nenhuma outra interação em 10 minutos, o cookie vai desaparecer no lado do navegador e o próximo acesso vai ser interpretado, vai ser entendido pelo servidor como o primeiro acesso. O quarto parâmetro enviado é barra, indicando que o caminho é nesse mesmo caminho, ou seja, apenas para essa página, desse caminho, é que o cookie vai ser reenviado. E feito isso, um trecho HTML bastante simples, com um cabeçalho e uma mensagem simples do tipo: essa página foi acessada tantas vezes. Então, o que a gente vai obter com essa aplicação é algo como vocês estão vendo aí na transparência. Essa página foi acessada 0 vezes simplesmente porque essa é a primeira vez que eu estou acessando esse endereço no servidor. Se eu tento fazer um refresh ou recarregar a página, automaticamente o cookie vai ser enviado do cliente para o servidor com valor 0, ele vai incrementar de 1 e na hora de mandar para o cliente novamente uma nova página, vocês vão obter alguma coisa como isso. Essa página foi acessada uma vez. Terceira vez, acessada 2 vezes e assim por diante. Bom, depois dessa introdução a respeito de cookies, vamos falar sobre o mecanismo de sessão. Então vamos tentar definir mais ou menos o que vem a ser uma sessão. Então a ideia da sessão é a seguinte: você não gostaria de repetir esse processo de mandar informações, grandes quantidades de informação do cliente para o servidor e vice-versa. Como é que você evita isso? Você evita isso tentando guardar no cliente ou tentando associar ao cliente um pequeno identificador. Esse identificador é suficiente para você saber, para o servidor saber a quem ele está servindo a página. A gente vai falar sobre sessões implementadas com cookies, que é a maneira tradicional de implementar sessões. Ou seja, a informação que é mandada para o cliente, para identificar o cliente, e que o cliente sempre vai usar essa informação para se identificar perante o servidor, vai ser sob a forma de um cookie. É feito de forma absolutamente semelhante a isso que a gente viu nesse exemplo do contador. Então a ideia é: o servidor, ao começar uma sessão,
ele envia para o cliente um identificador, um rótulo. Esse rótulo vai ser repetidamente enviado sempre para o servidor para identificar. Eu sou o cliente número tal e eu quero fazer a próxima interação. O servidor, por outro lado, vai poder associar àquele cliente uma série de informações. Essas informações todas são guardadas no próprio servidor. Então, o servidor vai se responsabilizar por guardar todas as informações relacionadas com aquele cliente em algum tipo de armazenamento do lado do servidor. Tipicamente, essa sessão, que a gente vai falar agora, vai usar esse termo sessão, corresponde a um conjunto de dados associado com cada cliente individualmente. Naturalmente, essa sessão, esses dados associados a cada cliente, essa sessão ela tem guardado no servidor e se você está assumindo que essa sua aplicação vai ser usada por diversos clientes simultaneamente, há um potencial para um uso demasiado de memória do lado do servidor. Esse problema de usar dados demais do lado do servidor, naturalmente o PHP vai tentar lidar com essa informação, com esse tipo de problema de forma automática, mas o desenvolvedor precisa estar ciente que existe um problema relacionado a isso. Então, não é, por exemplo, recomendado guardar um número excessivo de informações do lado do servidor. As transações via web devem ser as mais leves possíveis. No caso especial de haver necessidade de guardar grandes quantidades de informação no lado do servidor, será necessário implementar sessões com o armazenamento dessas sessões em banco de dados. No nosso curso não vamos ver esse tipo de necessidade. A maior parte das sessões, das aplicações usando sessão, vão usar o mecanismo tradicional default do PHP, onde os arquivos de sessão, os dados de sessão são guardados em arquivos simples no diretório temporário do servidor. Uma coisa importante a atentar é que esse problema ele é mais grave pelo fato de que durante uma interação via web, não há como o servidor saber se o usuário ainda está do outro lado da rede. O usuário pode ter simplesmente abandonado o seu navegador, ido para casa, no entanto, o servidor tem a impressão de que aquela sessão ainda está aberta. Naturalmente, existe um mecanismo, depois de um certo tempo, a sessão é apagada. Mas isso deve ser evitado de qualquer maneira, preferencialmente, usuários especificando alguma coisa do tipo eu abandonei a sessão ou fechei a minha interação, mas isso a gente não pode confiar que o usuário vai fazer isso. Então vamos tentar entender de maneira assim, esquemática como funciona o gerenciamento de sessão. Então imagine que o cliente faz uma primeira interação com o servidor, por exemplo, fazendo um login dizendo que seu nome é Pedro, o servidor registra esse pedido como um pedido de abertura de sessão. Nesse momento, o pedido de abertura de sessão é feito, dados são armazenados em algum dispositivo, tipicamente em disco. Essa sessão é criada no disco, o nome daquele cliente é registrado como nome de Pedro e, depois disso, a página pedida pelo cliente é mandada de volta com o cookie. Esse cookie é o que identificará aquele cliente como dono da sessão que acabou de ser aberta. Esse cookie tem o nome de PHP SesID, como está escrito na aplicação, no slide que vocês estão vendo. Aqui nesse caso aqui eu estou ilustrando, dizendo, por exemplo, que esse ID de sessão é 32. Feito isso, numa próxima interação, o cookie que acabou de ser especificado é mandado de volta ao servidor.
O servidor, obtendo esse valor desse cookie, sabe que aquele particular cliente é um cliente que foi registrado anteriormente, sabe que o nome, por exemplo, desse cliente é Pedro, e ao enviar uma nova página para aquele mesmo cliente, ele pode customizar essa página dizendo, olha, eu sei que eu estou falando com Pedro. Então, vamos começar pelo processo de iniciar uma sessão. Para iniciar uma sessão, você tem que chamar existe uma função própria para isso, chamada Session Start. Então, Session Start é a função que você vai chamar no comecinho da sua página, no comecinho do seu documento, dizendo, esse documento é o documento que inicia uma sessão. Então, Session Start significa, vou abrir uma sessão. Na verdade, significa não só vou abrir uma sessão, mas significa também, se já existe uma sessão aberta, então abre esse arquivo de sessão e agora vou servir essa pessoa conforme os dados que estão no arquivo de sessão correspondente. Então, Session Start é o começo do protocolo de sessão, significa, eu vou abrir uma sessão e agora, eventualmente, eu vou recuperar os dados daquele cliente e vou processar uma nova página, vou enviar uma nova página customizada para aquele cliente. Então, como isso acontece? Então, caso seja a primeira interação da sessão, esse novo cookie PHP SES ID é gerado e enviado para o cliente. Um novo arquivo de sessão, então, é criado, né? Tipicamente, esse cookie PHP SES ID é um número hexadecimal com 32 dígitos, muito doido. Esse número é feito de maneira é suficientemente aleatório para garantir que cada cliente tem um número único e absolutamente distinto entre todos os outros clientes. Feito isso, o arquivo de sessão então é guardado em algum diretório temporário e se vocês quiserem saber onde está, normalmente está no diretório temp com o nome SES sublinhado e essa string de 32 dígitos hexadecimais. Então, uma vez que você chamou Session Start, duas coisas podem acontecer. Se essa interação é a primeira interação, esse arquivo de sessão é criado e é feito o registro. Caso não seja, ou seja, ele já recebeu um cookie com um PHP SES ID, então ele agora sabe que eu estou fazendo a segunda, terceira, quarta interação com aquele mesmo cliente, recupera os dados da sessão e torna esses dados disponíveis para a sua aplicação. Então, observe que a função Session Start já se encarrega de alterar o header, de enviar o cookie, então não é necessário, em geral, chamar header ou setCookie para enviar o cookie PHP SES ID. O próprio comando Session Start faz isso. Então, mais uma vez, vamos falar sobre daquela advertência a respeito de Register Globals. Também, nesse caso de variáveis de sessão, o mecanismo Register Globals para versões anteriores até a 4.1 faria automaticamente as variáveis de sessão aparecerem no documento sendo carregado, o documento PHP sendo carregado. Isso, mais uma vez, vou advertir, isso não é recomendado, não é muito... já está mais ou menos consagrado que o mecanismo Register Globals não deve ser empregado em aplicações novas. Apenas para aplicações antigas é que tem a necessidade de reimplementar esse mecanismo Register Globals. Mas vocês que vão fazer novas aplicações não devem usar esse tipo de facilidade. Então, a partir da versão 4.2, o mecanismo realmente não foi descontinuado por representar um risco de segurança. E a maneira de acessar os dados de sessão é através de uma outra variável superglobal chamada Session.
session com sublinhadozinho antes. Então, o que é a variável session? É um array. Um array onde todas as variáveis da sessão vão estar registradas nela. Então, $session também é uma variável super global. Você, por compatibilidade com versões anteriores, pode usar, em vez de $session, usar HTTP session vars, que é uma variável comum, mas $session é melhor, é mais fácil de manusear. Então, imagina, por exemplo, que queremos fazer o registro de um contador, como fizemos aquela variável cookie com a nossa aplicação de cookies, só que agora vamos ter efetivamente uma variável de sessão chamada contador. Podemos, por exemplo, atribuir à variável de sessão contador o valor 1. Nesse caso, a próxima interação vai receber essa variável automaticamente. Uma vez inicializada a variável, se você fez isso, ela se propaga automaticamente por todas as interações. Então, todas as outras interações vão ter uma variável chamada $session de contador com valor 1. Então, vamos tentar reescrever aquela aplicação de contador agora usando sessão ao invés de usar um cookie. O processo é mais ou menos idêntico. A única coisa que é diferente é o cabeçalho da aplicação. O cabeçalho da aplicação agora tem como primeira diretiva, observe outra vez aquela advertência, isso tem que ser a primeira coisa que aparece no seu documento, esse trecho de código aí, onde a primeira coisa que você diz é Session Start. Feito isso, aquele processo de registro da sessão começa. Em particular, se houver uma sessão já aberta, esse arquivo de sessão vai ser aberto pelo próprio servidor e as variáveis de sessão vão estar disponibilizadas através da variável $session. Caso contrário, esses dados a sessão é criada e você pode então atribuir à variável $session novos valores que você queira deixar registrado para próximas interações. Então a maneira de você distinguir se essa é a primeira interação ou não é saber simplesmente se a variável $session de contador já está definida. Isso você faz através desse if, onde eu pergunto se a variável session de contador está definida, ou se não está definida, no caso aqui, onde eu escrevo if not is set $session de contador, significa que se a variável não está definida, então posso defini-la com valor inicial igual a 0. E em qualquer maneira, eu incremento o valor do contador, de tal forma que o próximo acesso vai ser um novo número. Então, feito isso, eu tenho efetivamente uma variável $session de contador que vai ser incrementada a cada interação. Isso é escrito mais tarde, quando você coloca o restante do documento HTML. Eu digo, essa página foi acessada tantas vezes, onde tantas vezes está guardado dentro da variável $session de contador. Então, esse processo é totalmente equivalente ao processo anterior, né, usando cookies. Uma coisa que tem que ser advertida é a respeito da destruição da sessão. Se você tem alguma razão para acreditar que o usuário não deseja mais prosseguir com as suas interações, você deve chamar a função DestroySession. Então, esse comando DestroySession faz essa limpeza, né, do servidor, dizendo, olha, existe um cliente a menos, esse cliente não está mais interessado em prosseguir com a sua interação, ele apaga o arquivo de sessão e libera a memória ou o espaço em disco correspondente. Se você quiser alterar esse processo automático de destruição de sessão, se você tiver acesso às variáveis de configuração do seu site, você pode configurar essa variávelzinha session.gcmaxLifetime no arquivo de configuração php.ini. Esse php.ini ele é o arquivo de configuração do PHP que está residente em todas as instalações de PHP, tem uma série de configurações. O valor default dessa variável é 1440 segundos, aproximadamente 24 minutos. O que isso significa? Significa que se o usuário fizer uma interação, ficar parado na frente do monitor, não fizer mais nada, não acessar o servidor novamente, a sessão dele tipicamente demora 24 minutos.
Ou seja, se ele estiver mantendo a interação, né, se ele fizer uma outra interação antes de 24 minutos, essa interação vai ser registrada como novo acesso e o contador de tempo passa a ser 0 novamente. Então ele pode fazer, na verdade, uma interação a cada 24 minutos e dentro desse intervalo a sessão continua a ser mantida no servidor. Se ele deixa de fazer a interação por um espaço maior de 24 minutos, então a sessão é descontinuada, o espaço correspondente à sessão vai ser apagado. Bom, para ilustrar essa questão das sessões de uma maneira menos trivial, vamos refazer a nossa aplicação de carrinho de compras agora com um pouquinho mais de sofisticação. Então, a primeira modificação não vamos mais não vamos tentar mais guardar todos os dados de todas as interações através de mandar dados através de post. A ideia é guardar todas as informações a respeito das interações dentro de variáveis de sessão. Então, se vocês estão recordados, a principal variável, a principal informação que devemos guardar a respeito do carrinho de compras são as quantidades de cada item. A ideia, então, é guardar a variável quantidade dentro de uma variável de sessão. Naturalmente, vamos ter que lidar com as quantidades que são submetidas através de posts a cada interação. Mas a ideia, então, é pegar essas quantidades e registrar as quantidades respectivas dentro de uma variável que permanece por mais tempo, que é uma quantidade que está guardada dentro do array de sessão. A segunda modificação vai ser guardar, obter os dados das mercadorias a serem oferecidas dentro de um banco de dados. Então, vamos até ilustrar uma aplicaçãozinha usando um banco de dados. Vamos assumir que existe uma tabela chamada produto, com o esquema que vocês estão vendo na tabela, ou seja, tem um campo ID, que vai registrar os itens da mercadoria, uma descrição da mercadoria, que é uma variável string, o preço da mercadoria, um número decimal, e essa tabela vai ser acessada através da nossa aplicação para examinar esse carrinho de compras, ou melhor dizendo, para examinar as mercadorias, sendo que para cada quantidade de mercadorias, para cada página da relação de mercadorias, o usuário vai poder dizer, eu quero essa ou não quero aquela. Então, a outra variante importante é que, nesse caso agora, não podemos assumir que todas as mercadorias a serem disponibilizadas através dessa página vão caber numa página, num documento HTML só. Naturalmente, a gente vai fazer um exemplo com, acho que uma dúzia de mercadorias, mas supostamente uma loja tem dezenas, centenas ou até milhares de mercadorias e cada uma dessas mercadorias tem que ser paginada, tem que ser apresentada de acordo com o que o usuário busca, e não é factível você ter um array quantidade sendo de centenas ou milhares de mercadorias sendo passado de lá para cá a toda a interação. Por isso é que, nesse caso, se justifica usar uma variável de sessão com as quantidades. Essas quantidades, então, vão ser respectivas a todas as mercadorias disponibilizadas pela loja, sendo que apenas aquelas mercadorias que têm quantidade diferente de zero que são as que o usuário efetivamente tem interesse. Então, na nossa aplicação, a gente vai acessar o banco de dados e vai tentar paginar as mercadorias em grupos de não mais do que 5 produtos por vez. Se a gente tem 12 produtos, naturalmente a gente vai ter 3 páginas, a primeira página com 5 produtos, a segunda página com mais 5 produtos e depois a terceira página com mais 2 produtos. Observe que a nossa aplicação não está restrita a ter exatamente 12 produtos. Ela é capaz de lidar com uma quantidade arbitrária de produtos. Nesse exemplo que a gente vai mostrar nessa transparência, é que a gente vai restringir, eu já sei que vai acontecer no futuro, naturalmente fui eu que fiz a transparência, eu sei que existem exatamente 12 nesse caso. Mas a aplicação ela foi programada para lidar com uma quantidade arbitrariamente grande de
produtos guardados nessa tabela produto. Então, isso que vocês estão vendo aí é mais ou menos o aspecto da nossa aplicação de cesta de compras. Observe que ela mostra uma relação de 5 produtos, numerados de 1 até 5, e embaixo diz até que essa é a página 1 de 3, porque eu sei que são 12 produtos, são 5, 5, e na terceira página 2 produtos. Existem agora 3 botões ao invés de apenas 2. Existe o botão atualizar, existe o botão comprar, que efetivamente seria o que encaminharia a aplicação para a parte de pagamento, etc., que não vamos falar aqui nesse exemplo. E existe também um terceiro botão chamado próxima página. Então, esse botão próxima página poderá ser invocado para você exibir os itens de 6 a 10. Então, durante a exibição dessa página, o usuário pode, da maneira que fizemos, fazer a coisa de forma semelhante à primeira aplicação que vimos nessa aula. Ou seja, existe um contador de quantidades para cada item e o usuário pode preencher essa variável do formulário, dizendo que quero 1, 2, 3 ou quantos quiser. Feito isso, ele pode ou apertar o botão atualizar, e nesse caso o total vai ser recomputado, ou ele pode navegar para a próxima página. E naturalmente pode apertar também o botão comprar e sair da loja e pagar pelas suas mercadorias. Então, uma vez que ele preenche a quantidade de um item ou de vários itens, por exemplo, aqui nesse caso ele quer um item do computador pessoal B, que custa R$ 2.400. Feito isso, ele pede para atualizar. Ao pedir para atualizar, esse valor total da compra é atualizado com o valor de R$ 2.400. Feito isso, ele pede próxima página para exibir a próxima lista de 5 itens. Então agora temos mais 5 itens. Eventualmente ele quer comprar mais o item 9 de alto-falantes, custa R$ 100. Observe que nessa vez ele não vai pedir atualizar, ele vai simplesmente passar para a próxima página. Ao clicar próxima página, necessariamente eu preciso atualizar também o total da aplicação, o total do carrinho de compras. Então, ao exibir a terceira página, o valor total das compras já foi atualizado para R$ 2.500, tá? Embora ele não tenha apertado atualizar. Então, resumo da história, nessa aplicação, onde quer que ele aperte, ele tem que atualizar o valor total das compras. Se você pede próxima página, ele exibe a próxima página com o valor atualizado. Se você pede página anterior, ele exibe a página anterior com o valor atualizado. Observe que a primeira página só tem botão para navegar para a próxima página. A última página só tem botão para navegar para a página anterior. Naturalmente, a primeira página não pode ter página anterior, porque é a primeira, e a última página não pode ter página posterior, porque é a última. Na nossa aplicação, a gente deve verificar esses casos todos. Então, vamos começar a descrição da nossa aplicação falando sobre o cabeçalho. Esse cabeçalho tem um aspecto semelhante ao que vimos no nosso exemplo inicial a respeito de aquela aplicação que gera um contador através de seção. A única diferença visual aí desse exemplo é que existe um header adicional que eu estou enviando. Existe uma explicação muito importante e interessante a respeito de por que tem esse header nessa aplicação. Esse header simplesmente está dizendo que o restante da aplicação foi codificada com caracteres da tabela ISO 88591. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a página foi escrita usando um editor, usando a codificação dessa tabela de caracteres. Isso é muito importante porque, dependendo de qual ambiente de programação que você usou, o editor usa um ou outro conjunto de caracteres. Existem efetivamente, para nós que usamos a língua portuguesa,
Existem dois conjuntos de caracteres populares para que você possa escrever caracteres acentuados. Um chamado UTF-8 e outro é esse daí, ISO 88591. O Apache normalmente é configurado para enviar páginas por default usando uma ou outra codificação de caracteres. Como eu sei, em particular, que os itens da minha lista de produtos foram todos codificados em ISO 88591, é necessário que eu informe isso para o navegador. Caso contrário, a especificação default do Apache vai valer, dizendo eventualmente que todos os itens, todas as páginas servidas para aquele servidor foram codificadas em UTF-8, o que poderá ocasionar você olhar uma página com alguns caracteres acentuados aparecendo de forma incorreta. Então, para me assegurar que eu estou servindo, o servidor vai mandar para o navegador que está exibindo a página a informação de que a página foi codificada com ISO 88591, eu posso enviar esse header com esse aspecto que vocês estão vendo aí. Isso não é sempre necessário, depende de qual servidor você está usando, qual é o valor default da codificação daquele servidor e de outros fatores. No caso particular, para ilustrar essa dificuldade que eventualmente vocês possam ter, eu coloquei nesse exemplo particular essa informação. Ou seja, se vocês editarem o arquivo correspondente a essa aplicação, vocês vão observar que ele foi codificado usando ISO 88591. Então, feito isso, Session Start inicia a sessão. Então, veja bem, essa parte do header é bastante simples, significa apenas iniciar a sessão e depois temos o código HTML. Aqui tem a estrutura geral do código HTML, não tem todos os detalhes. Então temos, por exemplo, o header dizendo o título da página, etc. E depois vem o corpo do documento HTML, dizendo cesta de compras, aí a especificação que o formulário chama-se FRM cesta, a ação de postagem vai ser trabalhada pela aplicação cesta concessões.php e aí uma tabela de itens codificados em HTML. Então vocês estão vendo a primeira parte da tabela de itens que diz tabela com cell padding igual a 5, cell spacing igual a 5, o heading, né, o cabeçalho da tabela, onde os itens são item, descrição, preço e quantidade, são os nomes, né, que encabeçam cada coluna. Acabou essa linha da tabela. A ideia, então, é que o restante do documento vai ser gerado por uma aplicação PHP, que é o que está aí em azul. A gente vai já olhar o que vai estar escrito dentro dessa aplicação em azul. Feito isso, fecha-se o tag formulários, fecha-se o corpo do HTML, fecha-se o documento HTML e está terminada a aplicação. Então, resta-nos especificar, resta-nos examinar como gerar o restante da aplicação. Então, a primeira coisa a ser feita é acessar o banco de dados para obter a lista de itens. Então, aqui tem mais ou menos o esquema para o acesso ao banco de dados. Tipicamente, a gente precisa saber quem é o servidor. Então, teria uma variável chamada servidor igual ao endereço do servidor. Se eu soubesse exatamente que era um www alguma coisa, eu colocaria aí. No caso contrário, o que eu faço e esse código que vocês estão vendo aqui é específico para esta aula e para a maneira como fazemos as coisas aqui no CDERJ. Tipicamente, o servidor MySQL nas nossas aulas os servidores são sempre as máquinas dos alunos. Então, como é que a gente diz? O servidor está na máquina do aluno? É simples. A gente diz que, na verdade, o endereço do servidor é obtido através do header Remote Address. Se você, da máquina do aluno, acessa o servidor, ao fazer esse acesso, o próprio servidor sabe quem é o endereço da máquina que acessou através dessa configuração $server de Remote Address.
Feito isso, se eu tiver uma máquina A, B e C, nessa variável vai aparecer o endereço dessa máquina e é possível, então, acessar o servidor MySQL rodando nessa máquina, dizendo $servidor igual a $server de remote address. Isso é que vocês vão ver escrito na aplicação. Bom, feito isso, feito a configuração de qual a máquina servidora, precisamos estabelecer a comunicação com esse servidor, dizendo a conexão, a variável conexão vai ser obtida chamando MySQL Connect, $servidor, a máquina servidora, usuário aluno, password aluno. Feito isso, precisamos agora selecionar qual banco de dados. A gente está assumindo sempre que nosso banco de dados é o banco de dados chamado prog2, de programação 2. Então, feito isso, estamos prontos a acessar o banco de dados prog2 e fazer a nossa consulta. A nossa consulta está aí escrito $consulta igual a MySQL Query, select asterisco from produto e, naturalmente, o segundo argumento é a conexão que acabamos de especificar lá em cima. Feito isso, o que temos? Temos uma consulta, o resultado dessa consulta vai ser computado e temos possibilidade de examinar os valores resultantes dessa consulta através dessa variável chamada $consulta. Bom, então a próxima etapa corresponde a obter as informações de paginação, saber qual é a página atual e as quantidades que foram mandadas de cada item. A gente faz isso, a primeira parte desse processamento significa simplesmente computar o número total de páginas. E aí a gente vai fazer esse cômputo dividindo o número total de itens no banco de dados, o número total de itens resultantes da nossa consulta, pelo número de itens por página, o número de linhas da tabela por página. Para isso a gente tem esse define, que nesse caso vale 5, que identifica que desejo emitir documentos com 5 itens por página. Essa expressão que vocês estão vendo aí, arredondando para cima, significa que eu vou precisar usar uma função chamada ceilings, C-E-I-L, para fazer a divisão número de itens por número de itens por página, vai dar o número total de páginas, só que esse número vai ser um número fracionário. Como eu quero sempre arredondar para cima, para ter o número inteiro de páginas, preciso usar a função ceiling. Feito isso, temos o número total de páginas, nesse caso a gente já sabe que 12 dividido por 3 vai dar 2 ponto alguma coisa, arredondando para cima, 3. Feito isso, temos número de páginas e agora podemos descobrir qual é a página atual. Como é que a gente pega a página atual? Temos uma função que vai se encarregar exatamente disso, a função pega página. Feita a função pega página, temos que descobrir as quantidades atuais do nosso carrinho de compras. Temos uma função para isso também, chamada pega quantidades. Então vamos ver a função pega página. O que a função pega página faz? Ela simplesmente vai inspecionar a variável de seção página e obter o valor registrado lá. Então a primeira coisa obtenho o valor da variável $página através de inspeção da variável session de página. Naturalmente isso apenas se essa variável tiver especificada. Caso contrário, ela vai ser inicializada com o valor 0. Ou seja, a primeira página aqui para a gente é a página de número 0. Feito isso, precisamos ajustar o número da página. Observe que se o usuário apertou o botão próxima página, isso significa que ele gostaria de obter a próxima página da nossa relação de páginas. Caso ele tenha apertado página anterior, na verdade ele quer obter a relação de 5 itens anterior. Então esse número de páginas, nesse momento, vai ser ajustado para frente ou para trás, dependendo de qual botão ele submeteu, de qual botão ele apertou. Como é que a gente obtém, né, qual botão ele apertou? Cada botão, cada tag input, né, cada tag button,
do nosso formulário tem um nome correspondente. Para saber qual botão ele apertou, eu inspeciono a variável $post de submit. Submit é o nome do botão. Se $post de submit é proxy, significa que ele apertou o próximo botão. Se é prev, significa que ele apertou a página anterior. Então, ajusto naturalmente para frente ou para trás. Naturalmente, esse ajuste não pode extrapolar o número total de páginas. Se eu vou para frente, não posso ter mais do que 3, por exemplo. E se eu vou para trás, não posso ter menos do que 0. Na verdade, apesar de termos 3 páginas, o número de página máximo é 2, já que estamos numerando a partir de 0, então temos a página 0, página 1 e página 2. Isso pode causar uma certa confusão, porque no nosso programa, o número de páginas são de 0 a 2, enquanto que é exibido para o cliente de 1 a 3, porque as pessoas estão mais ou menos acostumadas a numerar a partir de 1. No nosso programa, é sempre mais fácil numerar a partir de 0 do que a partir de 1. No entanto, na hora de exibir, a gente vai sempre somar 1 para o usuário ter a impressão que as páginas são numeradas de 1 a 3. Mas não importa. O que é importante é, ao fazer esse ajuste do número de página, não podemos ultrapassar o número total de páginas, nem podemos caminhar, né, para uma página inferior a 0. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar esse número de páginas na nossa variável de seção. Observe que automaticamente isso não é feito. Você precisa fazer a atribuição a $session de página, dizendo a página desse documento é $página. E, finalmente, a função tem que retornar o valor computado, por isso essa instrução return $página. A segunda função que vimos sendo utilizada é a função pega quantidade. O que faz pega quantidade? Na verdade, ela vai misturar os dados que foram submetidos através do formulário com os dados da variável de seção quantidade. Então, observe que, na verdade, temos $post de quantidade e temos $session de quantidade. O que faz $post de quantidade? Tem apenas as quantidades para os itens daquela página em particular. E o que é $session de quantidade? $session de quantidade tem as quantidades de todos os itens pelos quais o usuário já se manifestou interesse. Então, ao submeter uma nova coleção de quantidades, eu preciso misturar dentro de $session de quantidade as quantidades especificadas em $post de quantidade. Então, isso é feito de forma simples. Primeiro, eu obtenho um array quantidade inspecionando a variável session de quantidade. Feito isso, eu vejo se post de quantidade foi especificado. Caso exista, eu simplesmente copio todos os itens de post de quantidade para session de quantidade. Naturalmente, eu preciso guardar isso tudo na variável session de quantidade. Então, a variável $QTD, que é uma variável local, é copiada no finalzinho para $session de quantidade. E, finalmente, retorno o valor da variável $QTD para ser usado no restante do nosso script. Muito bem. Então, já temos os dados todos que importam. Sabemos o número da página, sabemos as quantidades de cada item. Falta-nos apenas gerar o restante do HTML. Isso é feito em 3 etapas. Então, observe, temos no nosso formulário, na nossa página 3 partes que não geramos ainda. Primeiro, as linhas, né, do formulário. Depois, aquela informação sobre os botões, né, aquela linha de botões com o número de página e os botões para navegação e para atualizar. E temos, finalmente, uma linha final dizendo a quantidade, o preço total das compras feitas até o momento. No finalzinho, a gente tem que, então, fechar a nossa conexão. Então, só para a gente chegar a entender um pouquinho melhor, eu fiz esse esquema. Então, observe que temos 3 funções que vão vão se encarregar de gerar essas 3 partes do documento. Então, existe uma função chamada formata linhas tabela, vai ser responsável pela geração das linhas aí em cinza. Finalmente, em seguida, uma outra função chamada formata botões, vai gerar essa parte designada aí no nosso desenho, com os botões atualizar, comprar, página anterior, próxima página, além do número da página. E, finalmente, o formata total, que vai gerar
a quantidade o preço total das compras. Vamos uma por vez. Antes de chegar a examinar a nossa função que gera as linhas por páginas, vamos lembrar que temos definido um padrão com o HTML que gera as linhas, né? Isso é feito de maneira muito semelhante ao que vimos no nosso primeiro exemplo. Ou seja, existe uma variável chamada linha-tabela que contém esse HTML aí. Observe o uso da construção menor, menor, menor e uma palavra-chave, fim linha nesse caso, designando que isso é uma string. Tudo que vem depois de menor, 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 fim linha, é uma string que vai ser guardada dentro da variável $linha-tabela. Como é que ele sabe que a string acabou? Pela palavra fim linha, aí no finalzinho dessa lista de comandos HTML. Então, na verdade, linha-tabela é uma string contendo isso tudo. Mais uma vez, observe os itens em azul, são aqueles que a gente vai substituir na string para gerar uma string atual contendo código HTML para uma linha da tabela que vamos gerar no documento. Muito bem. Então, a primeira parte é justamente gerar as linhas da tabela. Isso é feito por essa função formata linhas tabela. A primeira coisa que precisamos fazer é navegar na nossa consulta para a primeira parte, o primeiro item do resultado correspondente à página atual. Como é que eu sei qual é o item correspondente à página atual? Bastando para isso multiplicar $pag, que é um atributo, né, um parâmetro da nossa função formata linhas tabela, multiplicando isso por linhas por página. Então imagine que eu esteja na página 1, que na verdade é a segunda página. Então, o primeiro item é o item $pag versus multiplicado por linhas por página. Vai ser o item 5. Então eu digo MySQL DataSeek $consulta 5, se for a página número 1 ou a segunda página. Feito isso, a ideia é que o próprio MySQL, o próprio componente de acesso ao MySQL sabe que o próximo pedido para um resultado da consulta vai ser o resultado do número 5, ou sexto resultado. Feito isso, o que eu preciso? Preciso obter linha-tabela, preciso declarar essa variável como global, e vamos agora repetidamente gerar exatamente 5 linhas por página através desse laço de repetição. Então, em cada iteração desse laço de repetição, eu tenho n variando de 0 a 5 nesse caso, e naturalmente, no caso da última página, que pode estar incompleta, eu preciso verificar que não existe mais do que, por exemplo, 2 itens na última página. Então, eu aproveito o próprio comando for para obter a próxima linha da consulta, o próximo item da consulta, a próxima linha da nossa tabela SQL. E no caso disso desse tipo de pedido não ter sucesso, porque acabou, então o for termina. Então, na verdade, tem duas possibilidades de terminar esse for. Ou porque acabaram o número de linhas por página, já gerei 5 linhas, ou então porque não existem mais itens a serem obtidos da consulta. Então, durante essa repetição, o que eu faço? Simplesmente obtenho os dados correspondentes. A descrição está em $linha de descrição. Observe que $linha é um array, não é isso? Que foi obtido através de MySQL Fetch Array. Esse MySQL Fetch Array vai te dar um array com os nomes de cada atributo em colunas, né, do nosso array. Então, $linha de aspas descrição é o atributo descrição que veio da tabela produto. De forma semelhante, $preço é $linha de preço e $id é $linha de id. São os 3 valores que eu obtive da tabela produto. Feito isso, precisamos calcular, né, as quantidades correspondentes no array $qtd. Então, a variável $q vai ser justamente, vai ter o valor
correspondente à quantidade daquele item, e isso é correspondente ao quê? É correspondente ao que a gente obteve anteriormente ao computar as quantidades. Ou seja, eu procuro $QTD de ID para ver se isso tem um valor diferente de zero. Se for um valor diferente de zero, se for um valor que já foi especificado anteriormente, copio isso para $Q, caso contrário, é zero. Então, $Q vai, no final dessa atribuição, ter o valor de número de itens para aquela linha. Finalmente, gero um HTML correspondente àquela linha da tabela, fazendo sprintf, o nosso padrão linha tabela, onde substituo aqueles itens todos em azul, da transparência anterior, pelos valores reais dessa linha da consulta em particular. Então, a segunda função da nossa lista de 3 etapas é a função que formata os botões. Essa função que formata os botões ela tem 2 argumentos. Um é o número total de páginas e depois o número da página atual. Então, para gerar aquela parte do HTML, página tanto de tantas, basta escrever isso que está escrito aí, eco, quebra de linha, BR, página, número da página. Observe que agora dizemos $pague mais 1, porque para o usuário as páginas são numeradas a partir de 1 e não a partir de 0, como são para a gente. De número de páginas. Esse finalzinho aí, NBSP, significa simplesmente um branco não separável. É só para separar um pouquinho o texto dos botões que aparecem em seguida. Feito isso, geramos os botões atualizar e comprar, que são gerados em HTML puro, conforme vocês estão vendo aí. Finalmente, o botão página anterior, e esse botão só é gerado naturalmente no número de páginas. Finalmente, a próxima página, que é gerado naturalmente só se essa não é a última página. E finalmente, uma quebra de linha para terminar a geração dessa linha. E, finalmente, a última função, a função formata total, que recebe esses 2 argumentos, a consulta e $QTD, que são as quantidades. Feito isso, o que eu preciso fazer? Simplesmente iterar sobre todos os itens do nosso cadastro de produtos, pegando o preço de cada um e computando o total das compras. Então, esse é um procedimento bastante simples. A única coisa que eu preciso ter cuidado é de voltar a consulta para o início da tabela e iterar sobre todas elas. Então, por isso, a primeira instrução é mais que ao DataSeek, $consulta 0. Volto ao início da minha tabela de itens, começo com $total igual a 0, itero, while linha igual a MySQL fetch array $consulta, itero sobre todas as linhas, simplesmente incrementando o total com preço versus quantidade. Uma vez obtido isso, gero o HTML correspondente, eco BR, total, R, cifrão, alguma coisa, observe a barra invertida antes do cifrão, para que o PHP não confunda isso com uma variável, então por isso a barra invertida, ponto, concatena essa string com sprintf, a parênteses, total formatado com 2 casas decimais. E finalmente gera a linha dizendo BR e pulo para a próxima instrução, para o próximo valor. Na mão, ela não é uma aplicação muito simples, é uma aplicação até com uma certa complexidade, mas acredito que seja bastante instrutivo vocês examinarem cada linha dessa aplicação e entenderem cada linha o que ela faz. Com isso vocês estão bem preparados para entrar no nosso próximo assunto, que é o assunto de segurança. Obrigado.